Bom, então essa segunda dilatação é a dilatação superficial. O que é dilatação? A dilatação é o aumento das dimensões de um corpo. Todo o corpo tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Todo o corpo tem as 3 dimensões. O fato da gente estudar a dilatação linear, que é a dilatação que analisa o quanto que o corpo dilatou-se apenas no seu comprimento, se deve ao fato que os fios da rede elétrica, os trilhos das ferrovias, a construção de uma ponte, nesses casos, a principal dimensão ali a ser analisada é o comprimento. Mas aí aparecem outras situações, por exemplo, eu preciso de uma chapa de metal para tampar alguma coisa. Eu preciso encaixar uma chapa de metal numa construção, num local. Então, eu tenho que fazer medidas nessa chapa. E às vezes essa chapa vai ficar exposta ali no meio ambiente, ela vai estar sujeita a frio e calor. Então, ela pode sofrer efeito de dilatação e de contração. Então, todas as medidas devem ser feitas. Daí, então, que nós estudamos aqui a dilatação superficial. A palavra superficial, ela vem da palavra superfície. E quando a gente se refere a medidas de superfície, a gente refere-se a medidas de área. E quando a gente fala em área, a gente trabalha com 2 dimensões, né? E a dilatação superficial, então, é a dilatação analisada em 2 dimensões do corpo, ou seja, em uma área deste corpo. Toda medida de área nós vamos trabalhar com 2 dimensões. Então, por exemplo, para entender isso aí melhor, nós vamos considerar o seguinte, que eu tenho aqui uma placa de metal. Essa placa, por exemplo, retangular, ela tem uma área aí que eu vou chamar de área inicial. O que é a área? A área é o que tampa, é o que cobre esse limite aqui. Então, numa temperatura que eu vou chamar de temperatura TI, que é a temperatura inicial do ambiente, essa placa, essa chapa, ela tem uma área, um tamanho aí, área inicial. Aí eu vou colocar essa placa em um ambiente de uma temperatura maior, que eu vou chamar de TF, num forno, no sol, numa câmara de aquecimento qualquer. E o que vai acontecer com essa placa? Ela vai aumentar, mas observe o seguinte, ela aumentou no sentido do comprimento e no sentido da altura, da largura dela. Ela cresceu em 2 dimensões. Então, daí que nós estamos fazendo uma análise da dilatação superficial no corpo todo, ó, no comprimento e na largura ou altura. E a área dessa placa que ficou maior, eu vou chamar de AF, área final. Bom, vamos supor que essa placa aqui tivesse uma área inicial, por exemplo, de 20 centímetros quadrados. A unidade de área vem ao quadrado porque são 2 dimensões. E ao ser colocada nesse ambiente mais aquecido, a área final passou para 22 centímetros quadrados. Tinha 20, passou para 22. Quantos centímetros que ela dilatou? Dilatou 2 centímetros. Então, se eu pegar a área final, 22, e subtrair a área inicial, que era 20, eu chego na dilatação superficial ou na variação de área, que é a área final menos a área inicial, que segue o mesmo padrão lá do comprimento, que era comprimento final menos comprimento inicial. Então, toda dilatação é o valor final menos o inicial. A área final 22 menos a área inicial 20 dá uma dilatação de 2 centímetros quadrados. Essa é a primeira fórmula. Mas vamos supor que eu só tenha a área inicial e que eu não saiba qual que é o valor da área final. Como é que eu vou calcular essa dilatação? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a área inicial, que é a referência, que é o tamanho inicial, vezes, agora nós vamos mudar o coeficiente. O coeficiente agora parece um B, tem uma perninha que é uma letra grega beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que indica que materiais diferentes se dilatam de formas diferentes. Uns têm mais facilidades, outros menos facilidade para dilatar. E um corpo só sofre dilatação se houver uma variação na sua temperatura, que é o ΔT ou TF menos TI. Então, a primeira equação, ΔA, variação de área, AF menos AI. Segunda equação, ΔA é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos inicial. Agora, o que nós temos que atentar aqui é que esse coeficiente ele vai mudar um pouquinho, porque o coeficiente alfa ele indica para nós o quanto que o corpo dilata em uma medida. Observe que agora o corpo está dilatando no comprimento e na altura. Ele dilata alfa, por exemplo, se isso aqui for alumínio, ele vai dilatar 0,00022 graus Celsius a
22 centímetros, por exemplo, para cada grau Celsius. Mas ele também vai dilatar 0,000022 para cada 1 grau Celsius na sua altura. Ele dilata alfa no comprimento, alfa na altura. Então, ele dilata em 2 dimensões. Então, o beta é 2 vezes o alfa. Nós temos que multiplicar por 2, porque agora nós estamos trabalhando com 2 dimensões. Tá certo? As variáveis é o seguinte, o AI significa a área inicial, o AF a área final, o ΔA a variação de área ou dilatação superficial, e ambas essas medidas todas em metros, centímetros, milímetros ao quadrado, porque as unidades de área são 2 dimensões. O beta significa coeficiente de dilatação superficial, que é dado em graus Celsius a -1, e o TI e o TF significam temperaturas iniciais e temperaturas inicial e final do mesmo jeito que era lá na dilatação linear. Como a gente vai trabalhar com área, é o que coloquei, às vezes é necessário a gente calcular a área das placas antes de fazer as formas da dilatação. Então, se nós tivermos uma placa ou uma chapa retangular, o retângulo, a área que é o que cobre o que está aqui dentro, é base vezes altura, base vezes altura. O quadrado, que é uma figura geométrica que tem os 4 lados iguais, por isso que aqui nós chamamos de L, aqui também de L, porque ambos são iguais, é lado vezes lado, por isso que a área do quadrado é lado ao quadrado. O círculo, que se caracteriza por ter um raio, que é a distância do centro até a superfície, a área é π vezes raio elevado ao quadrado. Π é um valor, uma constante na matemática que vale 3,14, que é dada no exercício. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo, uma placa retangular. Ela tem 3 metros de comprimento e 2 de altura. Qual que é a sua área aqui interna? A área é igual a base vezes a altura. Então, 3 metros vezes 2 metros da altura dá 6 metros quadrados. Metro vezes metros dá metros quadrados. Por isso que a unidade de área vem elevada ao quadrado. Aqui, então, nós temos um exemplo de dilatação superficial. Por exemplo, uma chapa de aço de forma retangular tem dimensões de 30 e 40 centímetros, a temperatura de 20 graus Celsius. Sabemos que a sua temperatura atingiu 80 graus Celsius, determine e considere que o coeficiente de dilatação linear do aço é 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine a variação na área dessa chapa. Então é o seguinte, vamos tirar os dados. Nós temos uma placa retangular cujas dimensões são 40 e 30 ou 30 e 40. Coloquei o comprimento como 40, a altura como 30. Eu quero calcular a variação na área dessa chapa. A temperatura inicial é 20, a temperatura final é 80, então vai subir 60 graus, vai ter dilatação. O coeficiente linear é 12 vezes 10 a menos 6. Aí, para eu calcular a variação na área, eu preciso da área inicial. Eu não tenho essa área inicial, então eu vou ter que calcular a área inicial em primeiro lugar. Como a placa é retangular, eu vou fazer a área do retângulo base vezes altura. A base, ou eu chamei aqui de 30, a altura de 40, mas poderia ser 40 vezes 30 ou 30 vezes 40, vai dar o mesmo resultado, que é 1.200. Então, isso aqui, ó, vai ser a área inicial, 1.200 centímetros quadrados. Agora, então o primeiro passo, ó, medida não é área, eu tive que calcular a área primeiro, usando como a placa é retangular, área base vezes altura, calculei 1.200. Bom, mas para eu calcular a variação de área, eu preciso do coeficiente, porque as temperaturas eu já tenho. O coeficiente beta, ele é o dobro do alfa, porque agora o corpo vai dilatar no comprimento e na altura. Então, vai ficar 2 vezes alfa. O alfa é 12, eu vou pôr o 12 aqui, ó. 2 vezes 12 dá 24, vezes 10 a menos 6, mantém a potência. Graus Celsius dá menos 1, que é a unidade. Aí nós vamos tirar a vírgula está aqui. Nós vamos voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda, no sentido da esquerda. Pronto, agora nós temos todos os dados para a gente encaixar aqui na equação. A variação de área é a área inicial, que eu vou pôr aqui, 1.200, o coeficiente 0,00024 e a temperatura final 80 menos a temperatura inicial 20. O que a gente faz primeiro? O parênteses. Então, a gente repete tudo. ΔA igual a 1.200 vezes 0,00024, 80 menos 20 dá 60.
Multiplicando esses três algarismos, 1.200 vezes 0,00024 vezes 60 dá 1,728 centímetros quadrados, porque a medida aqui em cima tem centímetros quadrados. Ou seja, é um valor muito pequeno, mas é um valor que existe, é um valor significativo, né? Quer dizer, é um valor que para um encaixe já seria problema. Agora, para calcular a área final, nós vamos na primeira fórmula. ΔA é igual à área final menos a área inicial. O ΔA eu calculei aqui, vou colocar 1,728 embaixo do ΔA. A área final eu vou deixar o que eu quero calcular. O AI, 1.200. Faço aquela troca de membros. A variável vai para o primeiro membro negativa. O 1.200 já está negativo, permanece negativo porque não mudou de membro. E o 1,728 vem para cá negativo. Como a variável está negativa, multiplico por menos 1. Todas as variáveis vão ficar positivas. Então, no finalzinho vai ficar AF é igual a 1.200 mais 1,728, porque todos os valores vão ficar positivos. Eu esqueci de colocar aqui. Desta forma, eu somando 1.200 mais 1,728 vai dar 1.201,728 centímetros quadrados. E assim, a dilatação, né, a área final, perdão, é sempre o valor da área inicial mais a dilatação, o quanto que dilatou, ok?